Fui e voltei. Foi, a Ari estava com problema, né? Também saiu e voltou. Algumas Os espíritos estavam soltos nessa sessão, né? Jean e Ari. Então, é um livro que foi escrito no período Edo japonês, que é mais ou menos o que a gente associa com o período feudal, né? E ele é cheio dessas histórias, assim, é um livro muito misticismo, muitos contos. E o Kenji Mizoguchi, ele pegou 2 desses contos, são 9, ele pegou 2 desses contos e fez uma adaptação para o roteiro do Contos da Lua Vaga. Esse tipo de filme que vocês assistiram é chamado Jidaigeki, que é um tipo, qualquer tipo de obra audiovisual que é tipo telenovela ou filme japonês de época, tem esse nome, Jidaigeki. E esse aqui é um exemplo muito, muito bonito disso. E o filme é fantástico. O filme esteticamente, eu vou primeiro falar da parte estética, é um deslumbre, assim, é uma coisa literalmente de outro mundo. Mizoguchi ele dirige de uma forma tão segura as transições de cenas, as transições de telas. Tem uma cena que eu tinha me esquecido e ela é fabulosa. A cena do barco é fabulosa, né? E aquela cena do barco foi feita num estúdio. Tem uma transição de cena que eu acho genial, que é quando eles estão naquele banho, né? Naquele localzinho lá onde tem aquela terma, e a câmera vai descendo e, de repente, já está em outro lugar, num piquenique, né? A sol aberto. Então, assim, isso é uma coisa genial, assim, esse take é genial. Mizoguchi tem vários takes geniais no filme. A mise-en-scène dele, que é essa construção de como os atores, como a cena é construída, como os atores se comportam dentro dos confins das 4 linhas, né, da tela, é genial também. É tudo muito bem arquitetado, tudo muito bem coreografado. Os atores são muito bons. Eu dou um destaque para a Machiko Kyo, que é a Lady Wakasa. Ela, assim, ela é uma das grandes divas do cinema japonês. Esse filme aqui é uma consagração do trabalho dela. Ela parece de outro mundo, inclusive. Que essa qualidade etérea permeia todo o filme. É uma direção etérea, é uma direção de arte etérea. Há essa questão de outro mundo, assim, esse sentimento, e ela incorpora muito bem isso. E se ela não incorporasse muito bem isso, o filme falharia miseravelmente, porque nessa parte do mistério, né, do filme, do sobrenatural, ela realmente segura o taco. E tem a parte física do filme, né, a parte do conto moral, assim, é um Japão dilacerado pela guerra, né, pela guerra civil. É um momento em que a honra, né, a honra japonesa que é tão famosa, mas que está em baixa, né? As pessoas estão com fome, as pessoas estão essa situação de guerra civil já despertou, né? Desperta nas pessoas, né? O que há de pior nelas, mas também desperta o que há de melhor. E aqui é esse conto moral sobre 2 homens que perseguem sonhos, abandonam suas famílias para perseguir sonhos, perseguir literalmente fantasmas, né? Às custas da degradação moral de sua família, para depois se arrependerem. E é muito, muito eficaz, é muito atual ainda. E, enfim, eu acho que é um filme que merece a reputação que tem e ainda vai influenciar muita gente aqui para frente, vai influenciar muito, muito o cinema. E, enfim, conheçam o Mizoguchi e a obra dele. E aí eu abro para Ari fazer os comentários dele, para quem quiser, para a gente discutir um pouquinho. Oi, boa noite. Não, eu tenho uma curiosidade antes de começar a falar. Tiemi, a palavra Uegetsu, a palavra, o título, significa exatamente o nome do filme? É só essa palavra? Você sabe? Que eu fiquei curioso. Tiemi. Não sei te falar sobre essa Eu coisa do acho, título, não. eu acho que o Getsu é a Lua, é a É a Lua Lua. vaga, a Lua com Getsu Isso. Sim, E Getsu é Lua. Isso. E Monogatari é conto.
né? Isso aí eu até aprendi em videogame. Tem muito Monogatari é o conto, uma história. Aí eu acho que aí dependendo Getsu é lua, sim. Ah, entendi isso. agora a pergunta, porque ele tá falando, e aí eu falei, mas não tô entendendo, né? Não, você sabe Mas por sim, quê? Porque o título nunca é à toa. Vamos lá, por que Conto de uma Lua Vaga? Eu não sei se vaga é a melhor tradução. Após uma chuva, né? Então, quer dizer, após uma tempestade, talvez, né? O que ele quis dizer. Então, eu acho que essa tem a ver no sentido de que abriu uma lua mais calma após uma tempestade, quer dizer, os personagens passaram por uma tempestade interior, uma jornada, né, de sofrimento, e depois abriu uma lua mais tranquila. Essa é a interpretação que eu faço do nome, porque Ari, eu gosto de começar sofrimento pelo nome. com aquela deusa, aquilo não é sofrimento. O cara experimentou foi o céu, rapaz. Bom, continuando. Ele experimentou o céu e o inferno. Dá licença, Ricardo, vamos lá. Então, eles experimentaram e elas experimentaram, Isso. principalmente elas, porque não sei se vocês perceberam, esse filme é focado na questão As da mulher. mulheres. E ele próprio, eu li uma coisa que eu não sabia da vida dele, Da né? irmã dele. O Jean sabe, eu vou falar aqui porque é fundamental. O pai dele era muito pobre, muito pobre. Isso estou dizendo o diretor do filme. E a irmã mais velha dele foi vendida como geisha. O pai vendeu a filha mais velha como geisha. E ele, diretor, passou a vida brigando com o pai por causa disso, porque ele achava que isso não era correto vender né, a irmã como uma prostituta, vamos dizer assim, falando simplesmente, né? Rendeu até um filme. Rendeu um filme, Ricardo. Ele fez um filme chamado O Haru, A Vida de uma Cortesã, que é baseado na história da irmã dele. Então, parece que vários filmes dele tocam nesse ponto, porque Sim. é uma coisa muito pessoal. Nessa questão das mulheres, que na época ele já, digamos que ele seria um pré-feminista, né? Mas no bom sentido, não nesse sentido Sim. hoje deturpado, né? Ele seria um cara, né? Por questões familiares. Então, quando o Ricardo fala que ele foi para o paraíso, em termos, né? Porque é o paraíso ilusório com fantasma, enquanto que as mulheres passaram maior perrengue na guerra, né? Fome, estupro, abandono e tudo que a gente sabe que acontece em guerras, né? Então, ele mostra isso há 500 anos atrás, né? Há 400, 500 anos atrás, que essa história se passa, século XVI, né? O Brasil estava sendo descoberto nessa época, só para a gente ter uma referência, né, pessoal? E os maiores valores que os homens, ambição, aí ele discute essa questão bacana, né, Jean? Da ambição. Qual é a ambição? Ambição é dinheiro e poder. Sempre foi e sempre será na história da humanidade. Dinheiro, poder, sexo, fama, enfim, mas nesse caso é dinheiro e poder, que está claramente simbolizado nos dois. Que o cara fica enlouquecido por ter uma armadura, uma lança, Um status, né? o status de um samurai, porque samurai é uma categoria lá em cima, né? Lá em cima, né? E você vê que eles falam em senhores feudais, eu vou para o castelo de tal pessoa, é feudal. E o samurai era respeitadíssimo porque tinha a força, o poder de matar, né? Ari, E a honra. tem uma coisa dos samurais, para dar uma noção de como era a história, pelo menos me corrija se estiver errado. Mas eu tinha um amigo na faculdade que era de família samurai, né? Era samurai, não sei. Aí um dia eu estava conversando com outro amigo meu, né, que é japonês, normal, né? Ele falou assim, pô, cara, mas qual é a diferença? Pô, cara, primeiro, ele tem nome, tá certo? Começa por aí. Meu nome significa curva do rio, não sei o quê, não sei o que lá. Ele tem um nome.
Só quem tem nome é samurai. E a segunda coisa que era um comportamento, ele falou assim, você vê que ele se dá mais, ele troca mais com os ocidentais e até com os chineses, do que se trocar com os japoneses, entre aspas, comuns. Eu fiquei besta, rapaz, com essa história. É verdade isso, Tiene? Então, pera, deixa eu só continuar. Tá. Vamos lá. O Ricardo fez uma parte que é interessante e eu ia completar com uma palavrinha chamada honra. A honra dos samurais, né? A tradição, isso aí tem um valor intangível que você não pode mensurar hoje, o que seria, né? A honra de uma família que tem nome, que tem tradição e que tem o poder, etc. Então, isso, na época, deveria ser hoje... Eu nem sei qual seria o equivalente hoje, né? Enfim, mas naquela época, com certeza, era absurdamente valioso isso. E, do outro lado, você tem um moço do comércio, um moço da grana, e ele luta para manter o fogo aceso lá, quando a aldeia é invadida, a qualquer custo, porque ele sabia que ali ia ser o dia de glória deles, ele levasse essas peças para a cidade para vender. Mas o bacana é que a mulher, quando conquista ele, a fantasma, né? Ela começa a elogiar as peças dele, ela pega ele pelo ego, ela fala, essas tuas peças são maravilhosas, tem uma arte, você é um grande artista. Ela trata ele como um artista, exatamente. Ela trata ele não como um mendigo, um cara que sabe fazer um vaso, mas como um cara que faz uma obra de arte com os vasos, né? Então ela ganha ele, além do clima todo, além da beleza, além da música, além da casa, além de tudo que ele está no paraíso, como o Ricardo falou, ela ganha ele pelo ego, né? Pelo ego de falar que ele é um grande artista de cerâmica, que é uma arte muito respeitada no Japão, até hoje, não é? Certo, Tiene? A cerâmica é uma arte consagradíssima, né? Até aqui, tem gente né, que a gente conhece que faz cerâmica, e Japão tem uma puta de uma tradição. Então, é legal como ele traz esses elementos para o filme, e é o que o Jean falou, tem uma cena, por exemplo, que eu adorei, tem várias cenas, né, Jean? Mas uma mudança de iluminação na hora que ele começa a combater ela com a espada, que ele sai enlouquecido, que muda toda a transição de luz e sombra, que você já não sabe mais se ela é luz ou sombra, né, na casa, e ele sai que nem doido ali, O contraste do claro e escuro é muito bom, né? Do preto e branco. E Ari, me permita, eu lembrei agora, o design de som desse filme é fantástico. A música, o design de som é muito bem pensado. Exato, exatamente. Já tem umas harpas que entram, umas harpas, uns instrumentos, quando é o fantástico, assim, quando é o elemento sobrenatural. Então você já sabe, opa, aqui é sobrenatural, aqui não é. Ele já vai dando essas pistas. E é muito sutil. Eu queria que a TM uma hora falasse a importância da palavra sutil para o japonês, porque ele tem uma sutileza no filme, né? Ele não mostra o estupro, ele é sutil, né? Muitas coisas ele não mostra, ele sugere. Isso é uma beleza da arte, né? Ao mesmo tempo que tem coisas sutis, tem coisas violentas, ao mesmo tempo. É uma época de claro e escuro, né? Violência e sutileza e religião, né? A cena final do menino levando agora a tacinha para o túmulo, É né? muito bonita aquela cena. Que é bem budista, né? É bem budista, né? Você levar né, a tacinha com o negócio para o túmulo da mãe e tal. Enfim, tem muita coisa para falar, mas vamos abrir aí para o pessoal, porque eu quero ouvir os comentários. Eu acho que quem tinha que começar é a TM. Vamos ver se eu consigo ajudar aqui em alguma coisa. Boa noite a todos. Para mim foi a primeira vez que eu assisti esse filme, né? Para mim ele foi um filme budista.
porque quando ele trata a- as ilusões, né? Porque no budismo fala muito de ilusão, né? No catolicismo fala pecado e no budismo fala ilusão. E ali eu achei que ele tratou a ilusão, né? Da ambição e do status, né? Quando a gente fala do poder, do status, né? Com relação ao samurai, o que eu sei é que é uma forma de ascensão social. Então, ou você já nasce no feudo, né, que é o senhor feudal e tal, então aí você tem o poder por ser senhor feudal, ou você era um samurai. E aí o samurai, então é uma forma, se eu me torno um samurai, que era o desejo daquele outro personagem, era uma forma de ascensão social. Então, eu não nasci senhor feudal, então uma das formas de ter uma ascensão social, ser um samurai. Então ele tinha essa loucura de ser o samurai, né? E aí tem o respeito e tem a honra. Tanto que o código dos samurais é o Bushido, né? Que é um código de honra dos samurais. E aí que tem também toda essa parte aqui. Me surpreendeu as mulheres, eu acho que mostra muito. Ela, a esposa do artesão sempre, em todo momento, falava que para ela o mais importante era ter o marido junto com ela. E ele insistia em ganhar dinheiro para trazer kimonos para ela, para você usar esses kimonos, são kimonos bonitos e caríssimos, né? E ela falava sempre disso. Então também essa é uma ilusão, né, de que a felicidade está na matéria, né? E ele tinha essa ilusão de que a felicidade, ele ia levar mais felicidade para a família dele se levasse mais matéria. É óbvio que a gente precisa do mínimo para sobreviver, mas o que ele queria, né, tanto esforço e tanta risco que ele tinha era para acumular mais dinheiro, para levar mais felicidade material, né? E a família dele já estava, ela mesma, né, a esposa, já estava dando sinais de que aquilo não era o mais importante, não era ela que estava reivindicando aquilo, era ele que estava querendo levar aquela história toda lá. E quando como ele vai no palácio dela, da fantasma, a maquiagem, a postura dela é muito do teatro no, né? O teatro no tem as máscaras, né? E ela parece que já está com uma máscara. E o começo também do filme, na introdução, é aquela cantoria ali, é teatro no, né? Que é uma forma de contar histórias cantando, cantando e com os personagens usando aquelas máscaras. E me lembrou bastante a fantasma, né? A personagem dela. Mas eu Inclusive ali já tinha. tem a máscara do pai dela, né? E a gente escuta a voz dele se sobrepondo, falando. É É meio fantástico teatro isso. no, assim, ele conversa com isso também. Mas a enfermeira, a enfermeira que cuidava da moça, da fantasma, aí eu tinha certeza que ela era fantasma. Ela tinha um jeitão de fantasma, né? Que a outra era fantasma, e todo mundo ali, no final das contas, era fantasma. E aquele sentimento, né? Ela morreu muito jovem e não pôde viver os prazeres da vida. Então vem ela, traz de novo, com todo o clãzinho lá, porque aquelas mulheradas que cuida dela também é tudo fantasma, com certeza, para curtir, né? Para poder viver os prazeres da vida. Esses prazeres da vida era com viver um amor com o homem, né? Tanto que você viu como ela agarrava ele rapidinho? Que eu fiquei impressionada. O japonês não é de agarrar nem de beijar na boca. E aquela lá já, ó, tchau, abraçou assim ele. Eu falei, nossa, mas o que é isso? É porque ela já estava determinada a fazer isso, né? E aí no final tem o desfecho. Mas para mim é um filme budista que fala sobre os valores budistas e fala principalmente sobre a ilusão. Super atual, né? Porque a gente está muito iludido mesmo, né? Ou é correndo atrás do prazer ou fugindo da dor, né? Ilusão total. Mas é isso. Perfeito, Obrigada pela Temer. oportunidade. Fazer só fantástico. Você não podia faltar aqui. Eu agradeço muito você estar aqui, porque quando eu pensei nesse filme, esse TM vai gostar e pode contribuir. Realmente, o budismo, o shintoísmo, o Mizoguchi, ele colocava muito esses elementos no filme dele. E Ari trouxe essa questão do olhar, do olhar empático para a situação da mulher. É um tema que permeia toda a filmografia do Mizoguchi. Ele tem essa preocupação, ele se preocupa como está a mulher no Japão hoje, né? O que se está se fazendo com ela, a liberdade sexual dela, no caso tanto da liberdade sexual quanto da escravidão sexual. Ele tem esse olhar
a prostituição, sobre a degradação, sobre as mulheres não terem a escolha. Porque a Lady Wakasa é interessante, ela é uma figura trágica também, né? Quando vai pensar, ela morreu jovem, a casa dela caiu até numa guerra, claramente, né? A honra dela caiu. Aquilo ali, ela vivenciou uma tragédia, né? Ela vivenciou uma tragédia e a volta do espírito dela, né, é para procurar algo que ela não teve, e é muito trágico aquilo tudo. E isso é muito do Mizoguchi, o cinema dele assim é muito, ele tem esse olhar muito tanto sobre o humano, né, sobre essa questão de que das pessoas se preocuparem uma com as outras, e essa questão da mulher também é muito presente na obra dele. Gente, vamos falar. Tem muita coisa. Vamos falar, senão eu ia comentar uma coisinha aí. Essa questão da ilusão, Tiemi, é bacana, porque quando o samurai está lá no prostíbulo, sei lá, com as geishas, né? Aí o pessoal comenta, olha, ele é um cara que fez grandes façanhas, ele é um cara sensacional, um super samurai, mais ou menos, né? E aí, essa coisa da construção de uma imagem falsa, né? Ele mostra bem como se constrói uma imagem falsa ainda hoje. Imagina antes, né? Olha, o cara é um guerreiro famoso. O cara não fez nada. Ele aproveitou que o outro decapitou o general e pegou a cabeça e matou o outro. Ele foi esperto, né? Mas na fala dele, ele fala: vocês têm que aprender a combater, estudar escolas de guerra, né, estratégias. Ele fala como se fosse um mestre da guerra, né? É um falso, né? Então, essa coisa da ilusão que ele causa nas outras pessoas. Ele chega todo imponente, inclusive ele chega assim com andar imponente, né? Lá E aí depois, quando ele vê ela, ele já se curva e já fica de novo o marido assim, como? Minha mulher está aqui, né? Aí ele tem aquela conversa com ela, né? E, enfim, mas essa coisa da ilusão de uma imagem, a ilusão de uma imagem que a pessoa cria na vida, que todo mundo tem um pouco. Tem uns que têm demais, uma ilusão, uma imagem, né? Não vamos falar isso hoje em dia, é um absurdo, mas na época já tinha samurai fake news, né? Perfeito. E é super atual hoje, porque hoje todo mundo é especialista, né? Então, fala na internet, fala com propriedade, fala com desenvoltura, e aí acredita quem quer que todo mundo é especialista. Só uma observação que a gente fala, assim, nós ocidentais a gente fala, tava lá com as geishas, mas na verdade eram prostitutas. As geishas, é o que eu falo, é uma outra categoria, que são guardiãs da cultura japonesa, que tem um outro, frequentam outros tipos de lugares e tem uma coisa muito mais refinada, né, e mais é diferente, elas são guardiãs da cultura mesmo, né? Sim, a gente até Ali conversou Ali sobre fica isso bem, hoje. ali são, tanto que ela, naquela fala, né, a dona do bar, ela fala, nós temos lindas garotas. Em nenhum momento ela Isso. falou, nós temos geishas, né? É, Ela fala, nós quando temos lindas garotas. Mizoguchi em Oharu, Oharu ela não foi vendida como geisha, ela foi vendida como cortesã. São histórias assim. Houve uma, digamos assim, uma vulgarização, né, em dado momento, né, da Foi. geisha, e assim, as moças que se prostituíam, né, elas eram cortesãs, assim, até se podia ter até uma ilusão de ser uma geisha, se vestir como tal, mas elas não Sabe eram quando geishas. surgiu? Na guerra, quando surgiu na parte da guerra, que aí vinham os estrangeiros, Isso, invadiram tudo, eles iam para os prostíbulos, e aí eles perguntavam, como eles tinham ouvido falar das geishas, ele perguntava para as garotas dos prostíbulos, você é geisha? Ah, a cliente, ela falava, sou, filho, sou o que você quiser. E aí foi falando e foi se popularizando esse nome, e foi havendo essa confusão, né? Mas tem uma diferença, né? Até elas eram, sim, vendidas e iam para essas casas, né? Sim, mas elas iam para estudar dança, canto, a arte mesmo,
E aí a questão de aceitar um cliente ou não já era uma outra questão, né? Se elas aceitassem ou não, se queria ou não virar amante de alguém muito poderoso. Mas é diferente das garotas de prostíbulo, assim. A Geisha estava muito mais próxima aqui no filme de Lady Wakasa, né? Uma mulher extremamente culta, ela é refinada, ela sabe o que é seda, ela sabe o chá, ela tem a ritualística. Então, assim, eram mulheres que dominavam, como você Artes. colocou, a arte, a cultura japonesa, eram guardiãs. A gente comentou isso com minha cunhada justamente hoje, não foi? Não foi, Cecília, essa questão da Geisha. E uma coisa que a Fantasma tinha, eu não sei, eu falo o nome dela, que é a arte de anfitriar, né? Quando ela começa a Isso. elogiar aquele homem, a geisha, ela tem essa habilidade, né? Ela pega qualquer homem e ela conversa e põe ele nas alturas. Ele vai se sentir o máximo, mas ela é especialista já nisso, né? Tem uma gentileza e um olhar generoso para com este homem, para realmente empoderá-lo, né? É a arte da sedução. Mas não é só uma sedução só de olha como não, é uma sedução bem trabalhada, bem inteligente mesmo, que pega o homem naquele lugar onde ele é mais frágil e ela consegue, né? Então tem um tipo de uma inteligência bem. Eu lembro há muito tempo atrás, quando estava na época lembra quando saiu o Shogun, né? O livro Shogun Sim. do James Carville, aquela coisa ali pegou e tal, não sei o quê, e eu comecei a conversar muito com a turma lá dos japoneses. Teve algumas coisas, né, que me chamaram a atenção, assim, nessa época da cultura japonesa. Assim, que eu entendia muita coisa errada, né? Assim, teve uma coisa que Tiem falou aí que me fez lembrar disso, que ela falou assim dos valores budistas, né? E que se o católico tem pecado, o budista tem essa coisa da ilusão, né? Mas ambos têm um preceito judaico-cristão, assim, de que ganhar dinheiro é pecado, a ganância é pecado e tal. Então, não é pecado, mas dá na mesma, tá certo? Assim, a reprovação, né? E eu me lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção foi exatamente a discussão da geisha, né? Que lá apareciam as geishas, tal, não sei o que lá. E o cara me falou uma definição que eu achei ótima. Ele falou: você lembra de escort? Você tem puta e você tem escort, certo? Escort você paga $1.000, a pessoa ela vai com você para uma festa, para um teatro, para não sei o quê. É muito mais para mostrar, compor o seu papel social do que uma prostituta para dormir com você, tá certo? Não é essa a questão. Ele falou: a geisha eu me lembro mais ele falando, the ultimate escort, tá certo? Assim, é o topo dessa cadeia. É uma mulher inteligente, discute política, discute economia, sabe do que está falando, sabe se pôr. Você pode discutir qualquer assunto com a geisha, ela vai segurar a peteca, né? E é uma vida para formar uma geisha, e uma vida dura, não é uma vida fácil. Inclusive, ele nem comentou esse aspecto, Tieme, que você falou da manutenção da cultura japonesa, sabe? Ele não comentou isso, não. Ele comentou muito essa coisa da cortesã, né? Da entertainer, da tudo, né? Mas que é isso que você falou, acaba sai de lá nas alturas, né, bicho? É Gilda a seus pés, né? É só assim, mais ou menos isso. E a importância da cortesã ia muito além só da cultura, ela entrava muito no campo da política. É tanto que alguns senhores feudais ou alguns imperadores ouviam muito mais os conselhos da cortesã, porque ela conhecia do que acontecia no império todo, do que, às vezes, os conselheiros, né? Ela era tida como uma grande conselheira também, por conta desse conhecimento dela em todas as áreas. Então, ela tinha a informação, mas, ao mesmo tempo que ela tinha a informação, ela sabia usar com muito critério. Então, todos confiavam nela porque ela não usava dessa informação para manipular um e outro, embora às vezes acontecesse. Mas ela, assim, era uma fonte segura de todos os outros prazeres, não só carnais, não carnais, né? Na verdade, porque com elas eles podiam discutir absolutamente tudo.
sem medo, sem barreira, sem preceito moral, porque eles tinham a liberdade de conversar e de ter informação e de ter, às vezes, um apoio para tudo que eles precisavam, que às vezes era a pessoa mais honesta que tinha perto deles. Você gostou, cunhado, do filme? Cunhada, eu não gostei, não. Eu Gostou, amei. não? Eu Tá amei. certo. Me mata de Da susto, não. fotografia. Eu tenho uma reputação para manter. Não faça comigo, não. A fotografia é belíssima. E, assim, como a Ari comentou, a questão do luz e sombra, quando ele entra no castelo, ele começa a se sentir iluminado, porque as luzes vão sendo acesas, né? Então, ele já tem aquela sensação de diferença aí. Ele acha que está tendo poder já a partir daí. E quando ele vai lutar com o fantasma, é que se perde essa questão da luz e sombra, porque, aliás, se perde não, se enfatiza, porque enquanto ele entra no castelo, a luz aumenta, naquele momento a luz vai toda decaindo. Então, dá esse processo também de evolução e declínio da vida dele lá dentro. Fantástico, é isso mesmo. Quero ouvir as outras meninas daqui. Tem Rosita, tem Nádia. Nádia, Nádia. fala aí, Nádia. Eu não assisti, infelizmente, eu estava num outro evento. Eu estou ouvindo para depois assistir. Tá certo. Então, Rosita, você assistiu, querida? Rosita Não já abriu deve ainda. querendo dormir. Tá sem som, Rosita. Põe o microfone. Não dá para Acho que abrir? não abriu. Ricardo, você consegue abrir o microfone dela? Aí. Não, porque consigo não. Só quem consegue é Baby. Que ela é que é a host. Você consegue, Florésia, abrir o microfone de Rosita? Eu estou clicando, pedindo para ela abrir, né? Ela tem que abrir. Acho que ela não está conseguindo clicar. Na gravação fica o filme, gente, ou só a discussão? Só o papo. Ah, bom, tá bom. E Rosita não conseguiu. Eu estou pedindo e não Ela não está conseguindo clicar lá. no microfone. Para mim, eu só peço, né? Ela que tem que abrir. Agora, enquanto ela não abre, só para comentar mais algumas coisas, né, Jean? Esse diretor, ele fez muitos filmes, né? Ele admite 75, né? Mas dizem que ele fez até 100. Ninguém sabe, porque se perdeu muitos filmes dele da década entre 1920 e 1930, né? Eu achei curioso isso, porque para fazer esse filme ele já era muito experiente. Não é um diretor iniciante, né? Não. Ele já era um puta de um diretor que já tinha feito 60 filmes ou mais nessa época. E ele ajudou muita gente a fazer filme. Ele foi, digamos assim, co-diretor de muitas coisas. Quantos anos esse cara tinha? Quantos anos esse cara trabalhou e produziu para produzir esse filme? Não, em 30 anos. Em 30 anos ele fez 70 filmes, 75. Ele fazia muito. Ou seja, mais de 2 por ano, na média. Ele era muito profícuo, ele era um diretor muito profícuo. E assim, tem... Rosita abriu. Abriu. Eu acho que eu já estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu não conhecia nada a respeito desse diretor. Já tinha o nome do filme, já tinha me aparecido num outro momento, mas não cheguei a ver e me impressionou muito, né? Como vocês já comentaram, né? A fotografia é estupenda, maravilhosa, essa coisa da luz e sombra, e eu me admirei muito pelo fato do filme destacar, de alguma forma, a inteligência das mulheres, né?
tanto num casal como no outro, a mulher tinha uma visão mais pragmática, tinha uma visão mais amorosa da relação, do casal. Então, essa coisa da força da mulher me deixou impressionada da forma como ele trabalhou, né? Como ele mostrou essa questão. Gostei muito do filme, muito mesmo. E eu fico agradecida aos comentários que vocês fazem, que de alguma forma só enriquecem o nosso olhar, né? Ah, eu fico tão feliz, Rosina. Eu fico realizado Não, é verdade, é verdade. quando dá certo. Eu queria recomendar um outro diretor que, se vocês gostaram desse olhar de Mizoguchi sobre a mulher, tem um outro diretor japonês que ainda é mais feminista, digamos assim, que é Mikio Naruse. Naruse, toda a obra dele são sobre mulheres. É impressionante. E são filmes fantásticos. Eu vou ver se eu consigo desencavar alguns do YouTube e coloco no grupo. Mikio Naruse, vocês gostariam muito também. Ah, que ótimo. Porque o que para mim era mais conhecido sempre foi o Kurosawa, né? Sim. E com a série de filmes deles uma série de filmes dele que ficaram nos cinemas aí, quer dizer, nós conseguimos assistir nos cinemas, né? Que são filmes também maravilhosos. Mas desse diretor nunca eu tinha ouvido falar e visto nada. Gostei muito. Eu brinco muito, Rosita, que o Kurosawa, eu amo Kurosawa. Kurosawa é a porta de entrada para o cinema japonês, assim. Aham. É o portal. Mas depois que você conhece o cinema japonês, eu brinco muito que o Kurosawa, ele é o mais ocidental dos japoneses. Isso eu não entendi. Porque, Por que você coloca dessa forma? porque Você Kurosawa, tem Sete Samurais, você tem... Isso. Porque, assim, Kurosawa, ele tem o conteúdo dos filmes dele, né? Ele aborda esses dramas históricos, como eu coloquei, o Jidaigeki, ele faz perfeitamente, Han, os Sete Samurais. Só que Isso. a questão quando eu falo que Kurosawa ele é o mais ocidental dos diretores orientais, não é no conteúdo, é na forma. É a maneira como ele filma, entendeu? A maneira como ele filma, até porque ele mesmo, como diretor, foi muito influenciado por grandes diretores americanos, especificamente John Ford, que fazia Opa, muitos filmes de western, né? Então, todas isso. aqueles grandes takes que John Ford colocava, né, com aquelas imagens enormes sobre o Ele também, oeste. ele fez muito isso, é Exatamente. verdade. Então o Kurosawa ele importa Hum, essa influência e ele joga isso para temáticas que são muito japonesas, né? Muito orientais, o samurai, as brigas a guerra civil, mas ele faz isso com um pacote de linguagem de cinema. Aí a gente está falando de linguagem, né? Os cortes, o ritmo, a inserção de entendi. música, que é de uma forma extremamente ocidental. E é por isso que ele se tornou o diretor, assim, digamos assim, tão popular como ele é, e que a gente conhece os filmes dele, porque os filmes dele são, entre aspas, palatáveis. Eles têm uma embalagem Entendi. Aham. que a gente consegue reconhecer de maneira mais tranquila. Aí Uhum. quando você conhece Kurosawa, beleza. Quando você parte para diretores como Ozu, Ozu já é o mais japonês de todos. Uhum. Ozu é todo mundo sentado, contemplando o chá, longas tomadas em silêncio, as pessoas sem se é uma coisa, é uma outra experiência, e aí você vê realmente como há uma estética e uma linguagem muito japonesa, que tem a ver muito com a cultura deles, que o Kurosawa, para ganhar Kurosawa adorava a fama que ele tinha, ele gostava de ser popular. Realmente... tanto é que ele tentou o suicídio quando um dos filmes dele não deu certo. Eu não me recordo agora qual foi, mas é um filme muito bacana, mas que não deu certo no Japão, foi um fracasso e não foi reconhecido internacionalmente, e ele tentou o suicídio por causa disso. Então, assim, Uhum. Kurosawa, ele era muito importante para ele ser bem-sucedido tanto no Japão quanto no resto do mundo,
Mas esses outros diretores, eles tinham tanto uma visão tanto na forma quanto no conteúdo, mais, digamos assim, presa já na tradição japonesa, nessa questão da contemplação, na questão do budismo, como o Tiemi colocou, do shintoísmo. É um feeling diferente. É difícil, assim, eu estou falando aqui, é curioso, porque às vezes a gente não consegue... Ari, eu acho que passa muito por isso. É difícil descrever esses feelings de cinema, mas é um feeling diferente, e ele está muito, muito intrinsecamente ligado com a maneira como o diretor se comunica com a linguagem cinematográfica. Mas, Jean, o Oi. engraçado é que quando você lê, eu li hoje alguns para lembrar, né? Comentários sobre o filme, eles falam assim: não, esse filme é super japonês, porque tem planos sequência, planos longos, câmera parada, não tem close, não tem quase close, não tem campo contra campo, não tem aquela linguagem normal do cinema. Aí, quando você olha, você fala, é verdade, tem um pouco, mas não é tanto assim. Os planos não são tão longos e não são parados, tem muito traveling, tem muito Isso. traveling. Aí, esse filme tem muito traveling suave, e tem grua, e tem também movimentos, né, mais complexos, muito lentos, mas muito calmos, mas muito descritivos, né? Câmeras baixas, câmeras na altura do chão, né? Que também era uma... Lembra daquele outro filme que nós vimos? Então, a câmera bem baixa, perto do chão. Tem uma hora lá que o cara é arrastado no chão, você acompanha a cara dele... Bom, aquele é quase um close, né? Se arrastando o soldado, né? Ele vai rastejando, aquela cena que ele rasteja. É uma câmera super fechada, baixa, mas é um momento diferente. Agora, eu queria falar uma outra coisa, juntar o que a Rosita falou com o que a Tiemi falou. Essa coisa da ilusão, eu ia... Pô, agora puta, eu estava com isso na cabeça, agora eu falei de uma coisa, fui para outra e preciso voltar para outra. Que eu ia falar? Não, porque o alemão. não, tem a ver com a questão da ilusão também, mas puta, agora me fugiu. Eu comecei a falar do diretor, agora me fugiu. Então, enquanto você lembra, Ari, vamos ver o que é. A Claire, é Claire? O que é que você achou do filme, minha querida? Estou puxando aqui, eu quero ouvir. Boa noite. Não, eu não sou a única a não ter falado, não. Enfim, eu gostei do filme, eu sou muito leiga na cultura japonesa e no cinema, eu assisti alguns clássicos, mas muito poucos. Adorei o filme, eu achei incrível para um filme de 1953, a importância das mulheres, assim, me chamou extremamente a atenção para a época, né? Porque em qualquer lugar do mundo ainda estava longe, né? Na Europa, nos Estados Unidos. E estou achando ótima a conversa, porque é muito aprendizado. Gostei. Obrigada. Eu lembrei, porque a Claire falou a questão das mulheres e budismo. Então, vamos lá, mulheres e budismo. Quando a Tiemi fala que a ilusão é uma das temas do budismo, né? E o pecado aqui, ilusão para eles, nesse filme, só os homens que têm essa ilusão, porque as mulheres não têm essa ilusão, elas são pé no chão. O importante é a família, né? E ficar junto, a família. Ir atrás de comércio, ganhar dinheiro, é um pouco ilusão. Poder de samurai é ilusão. Ilusão sob o ponto de vista budista, né? Porque quando você morre em outras vidas, sei lá, também tem toda essa questão, né? O que você leva, né? O que você leva, né? Então, eu acho que ele quis dizer nesse filme que as mulheres são muito mais budistas que os homens, muito mais verdadeiramente budistas do que os homens.
Tem um detalhe que eu estava pensando aqui agora, e curioso, né? Naquele momento crucial da barca, quem rema a barca é uma mulher, é o Rama. Ela é filha de um barqueiro e é ela que pega lá no remo para levar a galera. Que, aliás, aquela cena é fantástica. Aquela cena, assim, ela faz é extremamente dotada de mitologia, de simbolismo, né? Assim, a barca que Porque está ela conta. atravessando isso, está atravessando, né? Está levando eles para uma outra situação. Há uma advertência, né? Uma advertência de que, olha, o que vai ter ali é morte. E eles, não, bora para lá, vamos para lá. Então, assim, é uma cena crucial no filme é de uma beleza estética, assim, fantástica. É uma coisa com clima, com... É fantástico, assim, considerando que, inclusive, que é feito em preto e branco. Então, é divino. A Jean, Estela, cadê a ô, Jean, Estela? Diga, essa diga. cena, essa cena eu li um comentário hoje que eu achei fantástico, porque dizem que o Mizoguchi ele repetia muitos takes. Ele, coitado, fazia as atrizes repetir. Diz a lenda que ele chegou a fazer um plano, um take, e repetir 100 vezes. Imagina o ator repetir 100 vezes a mesma cena até ficar perfeito. Não é fácil. Mas mesmo que fosse 30, 40, 50, também é um absurdo você fazer um ator repetir a mesma cena 30, 40, 50 vezes, porque ele era perfeccionista. E aí eu lembrei que o cara falou que nessa cena do barco, ele dirigiu até a neblina. Até a neblina tinha que ser do jeito que ele queria. A neblina, ele dirigiu a neblina, entre aspas, né? Não como um ator, mas como se fosse um ator. A neblina, né? Não era qualquer neblina. Tinha que ter um jeitão, tinha que ter uma simetria, uma beleza estética, né? Uhum. Achei isso bacana. Dirigiu até a neblina. Enfim, Agora, eu ele acho que fala. Desculpa, Ari. Eu acho que uma coisa que a gente também tem que levar em consideração com relação à mulher é a diferença de visão que se tem ao longo do tempo. Hoje a gente vê aquelas atitudes todas como feministas, né? Todas como de valorização. Mas será que essa era a mesma visão que se tinha na época do filme? Porque se a gente olhar pelo aspecto histórico da época, também era uma ideia de que a mulher tinha que manter a submissão. Embora forte, elas perdoaram tudo. Mesmo após a morte, a esposa do artesão estava lá recepcionando, né? Então, assim, também a gente tem que ter essa visão que, ao longo do tempo, o papel da mulher no filme também mudou. Sim, concordo. Maquio, ela incorpora, né? A esposa, ela incorpora esse ideal perfeito do feminino dentro desse contexto de mãe, de esposa. E isso vem com uma carga positiva e uma carga negativa, né? Assim, mas eu acho muito legal a ironia, né? A ironia da sedução de um fantasma que representa uma energia feminina negativa, né? Algo associado ao negativo, e ele depois se reencontrar com um fantasma que representa uma energia feminina positiva, né? Essa sobreposição de Hécate e Lua, Lua negra e Lua branca, eu acho genial, assim, acho muito, muito legal. Que essa é uma das temáticas do livro do Ueda, né? Dos contos, que são contos morais, e ele faz esse comentário realmente, que é um comentário que tem essa faca de dois gumes, ao mesmo tempo que você tem um comentário positivo, né, sobre figuras femininas, mas também há algo de intrinsecamente colocado na questão cultural da submissão, de ser uma esposa perfeita. E é curioso, né? A gente tem que. Mas mesmo com tudo isso, o filme ainda passa essa vibração de algo positivo para o feminino, né? Assim, é um grande, digamos assim, trunfo de Mizoguchi, como a Mari trouxe, de que ele consegue fazer isso de uma forma tão empática que, a despeito dessas considerações, o filme ainda passa essa positividade de maneira mais, para mim, mais concreta.
Eu queria ouvir a Estela. A Estela tem algo para contribuir, eu aposto. Acho que não muito. Todo mundo já falou bastante aí, né? Fale o que você quiser, minha querida. Você tem crédito. Então, o que eu achei é que o papel da mulher, né, me impressionou, me chamou a atenção, porque a gente tem a ideia de que na cultura japonesa a mulher é submissa, muito mais submissa e tudo. E, embora ela seja submissa, a esposa, por exemplo, ela é sincera, quer dizer, inclusive o carinho dele com ela também me chamou a atenção, porque a gente pensa, sei lá, mais em casamento arranjado, alguma coisa assim, muito mais frias. E a TM também falou, né? Disse, olha, eles têm um calor humano que não era de se esperar, né? O japonês é muito mais frio, mais, sei lá, assim. E as mulheres, obviamente, super pragmáticas, né? As duas, bem pé no chão, como a Rosita falou, né? Eu acho que aí eu achei a maneira como ele representou as mulheres fantástica. E achei o final também muito legal, porque assim, ai meu Deus, será que vai acabar como melodrama? Ele chega em casa e está tudo muito bem bonitinho? Aí não, realmente ele deu aquela quebrada, ela faleceu, e o vizinho que cuidou lá do menino, então também uma solidariedade, tudo que aparece, né? Achei muito, muito legal, muito legal. Estela, é legal você falar essa questão do final, porque a primeira vez que eu vi Contos da Lua Vaga, quando se encaminhou para esse final, eu já estava ficando revoltado. Eu não acredito que o filme vai terminar com um melodrama. Eu não acredito que eu fiquei tão indignado, disse, não, eu não vou, eu não quero crer. Aí eu comecei a pescar, né? Disse, não, tem alguma pegadinha aí. Eu disse, ainda bem, ainda bem. Porque é um final, inclusive aquela questão do vizinho, é o último toque de Mizoguchi naquela história ali sobre o Japão, com a crise moral que estava acontecendo, daquela questão de que existe esperança, mesmo em situações que os seres humanos fazem coisas tão horríveis uns com os outros, né? Matam, estupram, degradam, mas existem pessoas genuinamente boas, elas vão lhe ajudar. Tem aquela senhora da vila que ajuda ela, a esposa, Comida. E ela esconde ela, protege, dá comida. Isso aqui é para você, isso aqui é para o seu filho. Então, assim, existe e isso é uma característica do cinema de Mizoguchi, é que, a despeito de existir muita coisa ruim, muita maldade, mas ele sempre coloca essas luzes de esperança, né? Assim, que existem pessoas genuinamente boas. E aquele vizinho ali foi o toque final disso, né? Ele estava cuidando do menino. Eu achei isso muito... E dá aquele final também, quando o menino acha o pai, né? Foi a mãe que conduziu ele para o pai, né? Isso. A mãe realmente O espírito da mãe, isso é. Não há aqui a espiritualidade no filme não é algo sutil ou existe, né? São espíritos, né? Existem dois espíritos na vida desse homem, um espírito, né, que é uma ilusão, né? Curiosamente, né? É o espírito de uma ilusão, e o outro é o espírito de algo concreto, né? É algo que aqui ele volta. E é ela quem guia ele, né? É curioso que é o espírito dela que no fim guia ele para lá e faz o reencontro, né? É muito, muito, muito filosófico. Tanto para se você acredita... Os espíritos, a outra voltou para gozar o que não tinha gozado, a outra volta para, né, guiar o filho, né? Isso é muito curioso, porque, independentemente, é um filme que ele serve tanto para você perscrutar e filosofar para as pessoas que têm religião com base espiritualista, né? Você pode tirar muitas coisas daqui, né? Eu não vou nem entrar nessa questão de religião em si, budismo, espiritismo. Ele já lhe oferece muita coisa. Mas, do ponto de vista filosófico, né? É muito bonito, assim, metafórico é muito bonito, né? Duas forças, né? Duas forças aqui, no caso, femininas, sobrenaturais, que se antagonizam, e ele, no final, a força, digamos assim, positiva, conseguir guiar aquela pessoa que está perdida,
e reconectar ele com aquilo que é importante. E é muito bonito, é uma metáfora muito bonita, é algo muito... Ô, Jean, Enfim, E só uma coisa, Ari, e outra coisa, né? Ele se tornou o homem que ela queria, só que não é, para, não mais, quer dizer, aquele homem, com todos ele. dois, né? A outra ainda ia, mas ela não, ela morreu para ele se tornar, né? Naquelas. eu ia também... Você está falando de religião, eu tenho uma pergunta para a Tieme. Nesse filme, nós temos uma cena, eu vou brincar, de exorcismo. Só que não é o exorcista igual a gente está acostumado, né, com nossos filmes. Simplesmente o homem acha ele e faz letras escritas no corpo dele, e quando aquela mulher se aproxima dele, como se fosse a cena do crucifixo nos nossos filmes de exorcismo, ela dá um pulo para trás, né? Essa questão do exorcismo existe assim na cultura budista? Eu não sabia. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Ou o Jean sabe sobre exorcismo na cultura budista? Porque eu achei curioso, achei curioso. Ali você falou uma coisa que eu tinha até esquecido, mas realmente aquele momento que eu posso contribuir para vocês é a palavra, Era isso palavras que eu ia... escritas. Isso, a Palavra tem força. poder, Isso, né? Quando a exatamente. gente, tanto do shintoísmo quanto do budismo, né? A palavra tem a força criadora. Então, a palavra tem uma vibração. Então, assim, o mundo foi criado através do verbo. O verbo é uma vibração, palavra. E aí, quando ele escreve palavras, aquilo é um poder. E aí ela não consegue se aproximar dele por conta da vibração daquelas palavras, né? Então, aquilo é um código, né? Como que está ali no filme, que quem entende um pouquinho do budismo ou do shintoísmo ou das religiões orientais consegue compreender, porque ele não está explícito, né? Mas aí você me deu a oportunidade de poder falar disso, né? Da importância da palavra. Por isso, a gente sempre fala, né? Da importância de usar boas palavras, boas vibrações. Por quê? Porque elas têm esse poder mesmo, né? De atrair coisas boas, né? E evitar palavras ruins, porque também atrai coisas ruins. E ali fica muito evidente. O que que ele fez? Ele só escreveu palavras no corpo dele. E aí ela não conseguia mais se aproximar. E que é É isso. curioso que a gente vê assim a natureza, né? Eu não sei se é uma questão da tradução, né? Se a tradução no português para exorcismo existiria uma palavra melhor, mas a questão ali é que é uma proteção, né? Assim, ele confere uma proteção a ele. Não é um ataque ao espírito, né? Ele não está atacando ativamente. É uma proteção e os espíritos se frustram porque não podem mais tocar nele. Então, assim, o ataque depois vira físico, tudo mais assim, mas a parte espiritual, uma proteção, uma barreira que aqueles espíritos não conseguem, né, adentrar e se frustram com isso, né? E aí o feitiço começa a se desfazer. É curioso, porque é uma defesa passiva, digamos assim. Ele não está gritando e sai daqui espírito do mal. É apenas um afastamento, né? Um livramento, e está afastando com o poder da palavra. É o que É a tem no Brasil, vibração. é o corpo fechado. Basicamente. É Exatamente. o corpo fechado. É uma vibração. Então, assim, eles não sintonizam as coisas ruins ou os espíritos malignos, eles não conseguem sintonizar com essa vibração. Então, ao invés de atacá-lo, você entra nessa frequência. E você pode entrar nessa frequência através das palavras, né? Ou das palavras proferidas ou das palavras escritas. Então, assim, também né, ou na antiguidade, ou tal, as pessoas escrevem nas roupas internas, sabe? Na camiseta, ou na roupa interna, escrevem palavras sagradas ou palavras assim, justamente para ter essa vibração e se proteger. E ali fica evidente isso. Porque ele escreve no próprio corpo, né? Aquele bonzo escreve no próprio corpo e tudo. Então como diz, é bem espiritualista, né, Jean? Jamie, você já assistiu aquele filme What the Fuck We Know? Um documentário de ciência, não umas coisas de física quântica e parará, com gente séria fazendo, né? Mas sem dizer quem são as pessoas. Só no fim que você descobre que os caras são chefe de física, diretor, PhD não sei de onde, PhD não sei de onde, mas no começo estão falando.
E uma das experiências que eles fazem é mandar um monte de monge japonês ficar mentalizando sentimentos para a água. Aí, quando eles vão olhar a molécula da água está redesenhada num ideograma, né, de paz, não sei o quê, não sei o que lá. E eu estava lembrando, e são duas coisas, e você me lembrou isso, né, que a gente tem que sempre lembrar que japonês, como chinês, né, não é uma língua de alfabeto, de formar a palavra, tal. É muito mais de conceitos. Né? Aquele filme de ficção que é super legal, como era o nome que eu falei que era... Eu falei uma coisa, eu já me corrigiu, que era outro nome. Eu acho que eu A falei Chegada. A Chegada. Que é exatamente isso, que os caras conseguem, os chineses conseguem entender a cor dos alienígenas por causa do pictograma, da leitura, o símbolo. Né? Isso é uma coisa. E outra coisa que eu ia comentar é que ontem, anteontem e tal, caiu na minha mão um vídeo que é um pitch de um cara que ganhou o prêmio de não sei o que lá, mas o pitch é interessante, que é explicando o poder das palavras. Não no contexto que você está usando, mas no contexto do que você pode fazer com uma palavra, que o jeito de você falar uma coisa como muda. O pitch do cara é sensacional. É sensacional. O cara ganhou o prêmio do melhor pitch de não sei de onde, não sei o quê, mas é impressionante, é muito legal. E é legal que você está falando disso agora, que ele foi assim bem casado com a história. Eu vou acabar botando lá no grupo o pitch dele, porque é legal. É um negócio assim que essa história mas num contexto diferente, né? Não é essa palavra, né, poderosa, religiosa, né, de proteção. Não. Poder efetivo de você mudar uma situação, você intervir na vida de uma pessoa, só com uma mudança de palavra. Né? É muito impressionante. Fazendo uma parte com a questão da língua, né, da palavra, tendo visto muitos filmes japoneses, assim, a relevância da palavra, do ideograma no cinema japonês é muito grande. Você sente isso nas histórias, você sente isso na maneira como os personagens se comunicam. Às vezes, quando você tem alguma cena de alguém escrevendo alguma coisa, como o diretor acompanha essa escrita de uma forma de maneira muito reverenciada, é algo realmente que está muito faz parte da ideia, né? Do ideograma, é algo muito intrinsecamente ligado mesmo com a cultura. É muito bonito de ver isso nos filmes. Assim, eu acho fascinante. Tem um filme que eu gosto muito que não é de um diretor japonês, mas o personagem principal é japonês, é Livro de Cabeceira, que é de uma moça, uma japonesa, que... Tchau, tchau, Rosita. Até mais. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. Tá bem tarde aqui. Boa noite, meus Tá caros. certo, boa noite. Tchau. E a personagem principal, ela é japonesa e ela escreve no corpo dos amantes. Ela escreve todo o corpo dos amantes. Então, é um filme bem interessante, Livro de Cabeceira, quem quiser procurar. Mas, assim, é muito presente no filme japonês a questão da escrita mesmo. Os pergaminhos, mensagens, quando vão ler, assim, é muito dramático. No filme Kurosawa tem muito, assim, quando vão levar uma mensagem de um exército para o outro, aí quando eles abrem aquela letrona. E em sonhos que a gente assistiu, quando passa de um sonho para o outro, pá, aí aparece lá o ideograma que representa aquele sonho. É muito dramático, muito intenso, muito bonito. Eu adoro o cinema japonês, eu adoro o cinema japonês, eu reverencio demais. Quem falou, eu contei. Não, eu queria saber o que foi que você ganhou, Ricardo, que eu não entendi. Como assim que eu ganhei o quê? Da palavra aí? Não, é um vídeo que mandaram para mim. Mandaram um vídeo. Um vídeo. É um vídeo do YouTube, na verdade. Não estava no LinkedIn, mas eu acabei achando no YouTube. Eu vou botar lá no grupo, porque é legal, é um negócio bem interessante de ver. Tá, bota assim, legal, obrigada.
E você, E, Floresta, aliás, o que é que era você isso que eu achou do estava tentando filme? achar, para não Nossa, vocês já esquecer. falaram tudo e mais alguma coisa, né? A gente que não é Você vai especialista. fechar com, Não, vai eu fechar com chave gostei, de né? ouro. Eu gostei. Também me chamou muita atenção essa história das mulheres. As mulheres são as sábias, né? As mulheres que estavam aí no papel predominante, né? E mesmo essa visão, mesmo ela sendo, né, aquela que aceita tudo e tudo no final, né? Que, como você disse, o finalzinho, aquilo ali chega a dar um abuso, né? Até ela morrer mesmo, ela está morta. Mas eu amei, gostei muito. E acho assim que não tem essa, não é devagar, é um filme rápido, é muita coisa acontecendo, né? E prende a gente o tempo inteiro. Se fosse muito lento, já não ia gostar, viu? Mas esse aí eu gostei Então, bastante. e Florésia, a coisa da mulher, quando o samurai, que ele vira samurai todo poderoso e está lá na casa, quando ele vê ela, ele fala, mas tudo que eu fiz foi por Pra, você. por ela, né? Por você, quer dizer, ao mesmo tempo que ele queria ter poder, ele queria, não é ter o poder pelo poder, é mostrar para ela que ele tem o poder. Não É. ia ter Não, graça nenhuma. Ele fala, não tem graça nenhuma se eu não puder mostrar para você aonde eu cheguei. Aonde eu todos os cheguei. dois, né, Ari? Todos os dois. Eles voltavam, eles queriam mostrar a elas, né? E que tinham chegado lá e acabou. E aí descobriam que rodaram o mundo para descobrir que não era nada daquilo, né? Isso é muito atual, né? É, Quantos homens não fazem isso para mostrar para as mulheres? Olha o que eu consegui. Olha o que eu consegui, tem né? aí a palavra de um homem dizendo, né? Não, isso é atual, é muito atual. Nossa, é atualíssimo isso, né? Não, eu acho um filme atualíssimo ainda, porque você vê da guerra, né? Assim, você vê a guerra é uma realidade presente, assim. Eu fico pensando assim, ali a situação da Ucrânia, né? Aquelas pessoas perdendo tudo. Quantos homens ucranianos, inclusive, saíram para lutar de uma maneira idealista, né? E estão morrendo e deixou uma esposa para trás. E quais são os conflitos disso? A mulher gostaria que ele fosse lutar ou preferia que ele não tivesse ido? Assim, essa questão de como a guerra afeta, né? De como o dinheiro afeta as pessoas, como a guerra afeta as pessoas. É o que Eu se acho deixa para trás, é muito interessante. logo o iniciozinho, né? Exatamente essa sensação, né? Que mesmo sendo aquela guerra, né? A guerra é a guerra, do mesmo jeito, né? Eles tentando fugir. Ei, e a agonia horrível, aquele homem querendo voltar por conta daquelas cerâmicas, né? Que loucura, né? E jogando tudo, arriscando. A E é própria interessante, vida. né? Aí voltando para a questão feminina, é curioso porque, de novo, como a gente, né? Como os arquétipos são os mesmos, assim, ali uma das coisas que as pessoas falam o exército está vindo, eles vão invadir, protejam suas mulheres, né? O estupro, né? A gente está vendo de novo, viu de novo com a guerra da Ucrânia, mesma coisa. Crimes de guerra sempre envolvem a subjugação sexual, o estupro. A gente está em 2023 e essa mesma é o mesmo medo que se tinha aqui num filme, né? Se retrata uma época tão antiga, essa subjugação sexual e as pessoas corram, protejam a comida e suas mulheres, né? E aqui você vê muitas mulheres sendo estupradas, né? Esse conto moral, né? Essa advertência, Mizoguchi faz lá na década de 50, né? Já havia acontecido a guerra, tudo, mas aí você vê anos depois todo o modelo de guerra física, você tem essas denúncias, assim, a gente vê como a gente muda pouco, como o ser humano, né, repete esses arquetipos, essas subjugações, é muito trágico, assim, é um filme que sempre vai ser atual, né, porque você retira a época, você retira as roupas, mas são as mesmas histórias. A guerra modificando as pessoas, a ganância modificando as pessoas, as famílias, enquanto existe
enquanto existir, digamos assim, famílias, né, é uma história que continuará sendo atual, porque, né, as influências externas que destroem o núcleo familiar, enfim, é muito muito bonito, né? É muito humano. O ser humano, eu fico fascinado filosoficamente com a dicotomia do ser humano, porque a gente evolui tanto, né? Mas está parado em tantos lugares e sempre volta para certas questões, sempre, né? A gente Evolui, evolui. mas continua primário. Pois é, tem tantas coisas que a gente continua, né? Tem coisas que nunca a gente não evolui além daquilo e repete essas coisas, repete essas questões. E é por Jean, isso que o cinema continua tão atual, né? Assim, é, diga aí, é, amigo. por- é porque tem uma parte do nosso cérebro que chama reptiliano. Vem dos répteis. É coisa de sobrevivência, de ataque, enfim. A gente tem emoções animais no sentido Verdade. primitivos, né? Agora, o problema é que a humanidade está chegando num ponto em que isso pode até desaparecer, vai ser substituído por um chipzinho aqui, ó. Vão botar um chip na gente, quase com certeza, em breve, para eliminar o cérebro reptiliano, baixar a bola, né? E vai ter um chipzinho aqui controlando isso aí da gente. É meio laranja mecânica também, né? Lembra? É, Ari, menos, né, cara? Porque eu Menos acho que nada, menos nada. Já tem uma o seu empresa, já chipzinho, que já tem você empresa. está falando disso, se chama esse a tonelada de mood elevators, mood. Essa humanidade está drogada, faz um bocado de tempo, precisa de chip porra nenhuma. É só você ver a quantidade de remédio que se toma, cara. Não, Pô, não, isso é outra coisa, que a não, humanidade é a está mesma drogada. Não, coisa. não, não, não. Espera, vamos lá, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a humanidade estar drogada, ok, está cada vez mais drogada. Outra coisa é uma empresas que. Tem empresas que constroem essas drogas. Vai Não, lá, não, vamos ver isso, a isso, diferença. isso é outra coisa. Eu estou falando colocar um chip na cabeça para controlar os teus impulsos reptilianos que todo mundo tem. Isso é outra coisa. Aí é outro estágio, né? Que nós vamos chegar lá. Já tem empresas fazendo isso por outros motivos, para curar doenças, né? Etc. Mas eu digo, isso que o Jean está falando é uma coisa que ele fala, a história não evolui, a história não... sempre existiu pessoas drogadas, não é de hoje, só que agora expandiu de tal maneira que, né? Isso vícios sempre existiram, né? Sempre Falar existiram. em vícios, está na hora de eu exercer dois dos meus, um cigarrinho e um rango, que eu estou com Aí, ó. fome. Olha Então, o reptiliano falando, olha o cérebro reptiliano. Ari, falar nisso amanhã, pessoal, está todo mundo convidado aí para o bate-papo lá do Senior Geek, né? Que vai ser bem legal. Esse papo vai ser legal, né? Dos 60 a mais nas startups. O povo que vai é bem legal. E, Ari vai ó, ser o... a Ari, amanhã eu vou convencer ele a fazer a abertura e apresentar o Senior Geek. Mas aí, como eu... Não. Eu acho que tem que ser você. Tem que ser você. Amanhã eu vou escutar. Porra, se vem um cara como César Taurion, eu tenho que escutar. Eu tenho que ficar escutando. Ari, você não consegue escutar nem Jesus Cristo. Está certo que você é judeu, então esse negócio não funciona muito bem com você, porque você é intrinsecamente um herege. Tá certo? Mas você não escuta ninguém, brother. Vai tomar banho. Você vai falar como você sempre fala e vai ser legal. eu queria só fazer um comentário final com uma coisa que Floreza falou. Floreza dizendo, esse filme aqui eu achei que ele não é chato, ele não é lento. Mas, Floreza, você é a mesma Floreza de 2 anos atrás para ver esse tipo de filme? Provavelmente não, né? Até começando, O sofrimento em com cima. certeza não. Com certeza a gente já vem com outra, né, outra expectativa, né? Eu acho que sim, Jean. Não, mas Então uma eu coisa é já verdade. cumpri Graças a a minha... vocês, né? Eu Graças a cumpro vocês. a minha missão de vida.
Minha missão de vida Não, mas vai eu vou ser dizer uma cumprida. coisa, Jean. O fato de eu ter lido um número do Lobo Solitário hoje realmente foi fundamental para entrar no mood desse filme. Você tem razão, porque a estética é a mesma, né, cara? É a mesma, é a mesma. É a mesma. Aliás, aquele cara é genial, é genial, genial. Realmente, assim, toda vida que eu releio um pedaço, bicho, dá vontade de pegar e ler os 26 de uma vez, né? Aí não dá, né? Realmente. Precisa ter muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Isso aí é ler, como é o nome, Cervantes, ler Ulisses, aí está tudo para quando eu estiver perto de morrer. Né? Você sabe que o Lobo Solitário tem uma adaptação cinematográfica, né? Japonesa, muito Cara, bacana. cara, olha, é que nem Death Note, né? Tu já leu Death Note, né? Sim. Death Note eu já vi umas 10 adaptações, de Não, fazer mas a aqueles adaptação, mas animes, a de fazer... adaptação Lobo Solitário é uma adaptação dos anos 60. É biscoito fino, é um negócio chique. Aí Pô, eu eu até depois eu pensar recomendo, é chique. que a Não história é é, genial, né, bicho? A é história, o bom. filho do cara, todo a história é muito boa. Então, quem Ei, não você conhece, coloca essas recomendar peça. dicas. Jean também falou uns filmes, né? É bom botar lá no grupo, né? Se possível. Eu vou ver se eu não acho o Lobo Solitário em algum site desses como é o nome? De share de gibi, né? Que Bota deve lá. ter. Porque deve ter. Porque se tiver, realmente, cara, são aqueles caras de gibi que vale a pena. É ele, aquele Mino Minara, o cara, como é, Hugo Pratt, lá do Porto Maltese, são os caras assim que, para quem gosta de bande dessinée, né, como diz a Claire, né, porque fala essa língua esquisita, é do caralho. É do caralho. Ei, deixa eu só perguntar a última, antes da gente encerrar. A história do filme de M e da menina que quer passar o filme, né, sobre imigração, sobre imigração, né, para o Japão e a experiência, né, daquela família, mas ela sumiu, então. Ela veio, Ela falou comigo, aí eu disse, tô sabendo, eu até comentei o nome do filme, eu já pesquisei, aí eu perguntei, aí como você tem me pedido, se você... Não, Jean, se você puder dar uma olhadinha no filme antes de passar para a gente, né, para dar uma... Aí eu Para comentei com ela, eu perguntei se era ver se não é uma possível, furada, né, brother? aí eu perguntei se era possível, né, eu ver o filme antes, aí ela sumiu do mapa. eu vou tentar falar com ela, porque eu tinha dito que podia ser o próximo, né? Aí, se não, a gente já vai lançar aí a enquete de novo. E mandem as sugestões, Ari, aí para a enquete. A Não, próxima. eu não falo nada, porque o que vier é lucro. Aqui só vem coisa boa, só vem biscoito fino, né? Aqui tudo... Não, Ari, o então é que nem o Jean coloca, né? Mesmo quando é ruim, é bom. Mesmo quando é ruim, a gente aprende alguma coisa. Aliás, você sabe que aquele filme horroroso da última sessão, o Meteu o Pau, na verdade, eu e Bebo estavam falando dele na segunda ou na terça-feira, assim, né? Eu já estava para vir embora, e a gente falou, pô, cara, mas é legal, tal coisa. E Falei, até indicando para um grupo de homens, né? Um grupo de homens aí que se reúnem para discutindo as questões masculinas. E aí a gente foi indicar o filme. Quer dizer, era ruim, mas Mas ele é bom. foi ótimo. É que nem cerveja, é ruim, mas é bom. O filme é o seguinte, o pior destino de um filme é a indiferença. Se você se lembra dele depois sendo ruim, sendo bom, falando mal, aí pronto, tá ótimo. Ele cumpriu o seu papel. Se você não lembra mais do filme, se você não fala dele, acabou-se. Realmente é a morte. Aliás, E é pessoal, isso, gente. Eu acho que aí a gente termina a de hoje. aliás, eu ia só comentar que o primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror é bem interessante, é bem atual. É bem legal. bem Alguém legal. tinha falado, eu nunca assisti, mas eu acho que foi o Ricardo, diz, assista esse, esqueça o resto, que vale a pena. Né? Não foi Tem você? tudo a ver com aquela discussão que a gente está travando, né, Ari? De memória, de legado,
de direito de imagem, né? Eu morro e o cara vai me botar para fazer propaganda da Volks. Não, e o bacana, olha como é atual. Acabou de estourar a greve dos atores em Hollywood, Sim. e o filme discute a questão de um ator autorizar por contrato uma empresa chamada Dreamberry, a Netflix. A Netflix, é a Netflix mesmo, o filme fala da Netflix, que ultrapassa o limite de usar a imagem, o som, o ator de qualquer jeito, a qualquer momento, em qualquer roteiro, do jeito que quiser. E a Salma Hayek, que é uma atriz verdadeira, né, Boa? É muito legal. Não, Ela- para de dar spoiler. Mas tá ali. bom, né? É Para de dar spoiler já. spoiler. Tchau, Mas pessoal. vale a pena ver. Ei, Cecília, Gente. bom lhe ver, viu? Cunhada, Vale a pena. foi prazer lhe ver. Gente, muito obrigado. Que bom que vocês gostaram. Boa noite e até a próxima. Beijos, Boa até noite. 15 dias. Tchau. Boa semana. Beijo, tchau. Valeu.